Eu afirmei que o Tolkien implicitamente diz nas suas cartas que Deus é o personagem principal do Senhor dos Anéis. Como é que nós vamos provar essa alegação? Da seguinte maneira. Veja, qual é o tema principal? É a destruição de um anel. E o que é esse anel? O que é esse tal desse anel da invisibilidade? Não é que precisa ser destruído no Monte da Perdição. Esse anel da invisibilidade é, digamos, a tentação e a capacidade do ser humano de se colocar no lugar de Deus. Digamos assim que existem duas ações, duas formas de agir dentro do Senhor dos Anéis. Existem aquelas pessoas que, em contato com a realidade, com os fatos, com a verdade expressa no mundo real, deixam transformar a sua alma. Então, é a verdade que está lá que vai transformando a minha alma. E existe outra forma de ação que é, ao invés de eu deixar que a minha alma seja transformada, eu querer transformar a verdade e manipulá-la e pervertê-la. No Senhor dos Anéis, os elfos, eles têm esse primeiro tipo de ação, essa ação benigna, da bondade. Vejam que os elfos, não é? Em Valfenda, eles cantam, eles têm arte, eles são artistas. E o que é o artista? O artista é usando a linguagem de Tolkien, é um co-criador, é alguém que está criando, mas está criando junto com Deus, ou seja, ele está obedecendo às normas da criação para fazer as coisas. Então, quando os elfos fazem aquelas canções, fazem aquelas músicas que mexem na alma, aquilo lá transforma a pessoa. A poesia, a arte é capaz de mudar o coração da pessoa. Já ao contrário, quando você tem os orques, Saruman e Companhia Limitada, que são pessoas que não querem transformar a sua alma, querem, ao contrário, querem mudar, torcer, deformar e transformar a realidade naquilo que eles querem. Essa mentalidade que, no fundo, é a mentalidade revolucionária, não é? Essas duas realidades, uma forma boa de agir, que é essa do obediente à verdade da criação, que quando cria não distorce, mas cria obedecendo, é um co-criador. Ele sabe que o criador principal é um outro, mas ele é o co-criador, ele está fazendo junto. E do outro lado, você tem aqueles que querem perverter a realidade num ato de revolta. Ora, o anel do poder é exatamente esse tipo de ação. O anel do poder é um anel de quem quer mudar a realidade e fazer com que as coisas sejam do jeito que eu quero, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. O anel do poder, ele tem esta capacidade de fazer com que as pessoas tomem o lugar de Deus. Ora, no Senhor dos Anéis, em toda a saga, do início ao fim, isto é considerado como algo tremendamente errado. Possuir o anel para transformar a realidade, mesmo que seja inicialmente com boas intenções, sempre é considerado algo mal. Não é? Quando algumas pessoas tentam pegar o anel durante toda a narrativa, aquilo é sempre uma coisa ruim, uma coisa que perverte. Né? Então, é importante a gente ter, por exemplo, Boromir. Boromir tentou pegar o anel de Frodo. Quando Gandalf se apresenta diante
do pai de Boromir, Denethor, que é o regente, né, de Minas Tirith, Gandalf diz para ele: se o seu filho pegasse o anel iria destruí-lo e você não iria mais reconhecer o seu filho. É isso que faz o anel, ou seja, esta, digamos assim, essa potência terrível do mal, uma potência terrível do pecado original que nos destrói, que faz com que nós tomemos o lugar de Deus. Então, isto está lá. O que existe no Senhor dos Anéis, digamos assim, é uma religião natural, ou seja, uma religião da inteligência, onde as pessoas com sabedoria vão enxergando que não podem tomar o lugar de Deus. E em algumas frestas, digamos assim, Tolkien como que abre uma janela para mostrar que tudo isto é simplesmente uma preparação para o evangelho que virá. Por exemplo, na Sociedade do Anel, né, o primeiro livro, nessa edição da Martins Fontes, que é a que eu tenho, no capítulo chamado A Sombra do Passado, capítulo 2, ele diz assim, Gandalf, falando com Frodo: por trás disso havia algo mais em ação, algo de qualquer desígnio de quem fez o anel. Além de qualquer desígnio de quem fez o anel. Não posso dizer de modo mais direto. Veja, aqui Gandalf está falando às escuras, porque ele sabe, aqui abre um parêntese, né? Dentro, não existe só o Senhor dos Anéis, existe toda a mitologia que está por trás. Para quem não sabe, Gandalf é um dos Maiar, ou seja, para fazer uma comparação com a nossa ideia católica, é como se ele fosse um anjo. Gandalf não é um mago, simplesmente, não. Ele é um ser celeste, não é? Que veio a este mundo para ajudar as pessoas, mas ele não tem permissão de usar poder mágico, a não ser pela palavra, pela persuasão, pela sabedoria, não é? Então, a mágica de Gandalf, ela é sempre muito limitada, não é? Então, por isso ele sabe de coisas que Frodo ali não sabe e ele não pode dizer, não é? Ele diz, não posso dizer de modo mais direto, Bilbo estava designado a encontrar o anel, e não por quem o fez, não por Sauron. Nesse caso, vocês também estavam designados a possuí-lo, e esse pode ser um pensamento encorajador. Ou seja, veja que existe um desígnio, existe uma providência que está ali. Uma providência em ação, existem ações divinas por trás. Por exemplo, quando, num certo ponto, isso ainda no começo, deixa eu ver se eu acho aqui, quando o Frodo chega e diz, que pena que o Bilbo não matou o Gollum. Aí, Gandalf fica espantado e diz, pena? Foi justamente a pena que ele teve, pena e misericórdia. Ou seja, para quem sabe a mitologia, Gandalf, não é? Ele é um Maiar, digamos assim, é um ser espiritual inferior que está abaixo dos Valar. E desses vários Valar, que são, digamos assim, anjos, poderíamos dizer, responsáveis pelos poderes cósmicos, etc. e tal, um daqueles que é o mestre do Gandalf é a misericórdia, a pena, a compaixão, aquela que é responsável pela misericórdia e compaixão. Então é interessante que aqui, quando Gandalf diz pena, compaixão, mas foi exatamente a compaixão
quem salvou toda a história. Vocês vejam que ele diz assim, que a compaixão de Bilbo irá mudar o destino de muita gente antes do fim dessa saga, antes do fim dessa história. É interessante que ali Tolkien deixa ver que existe um desígnio por trás daquilo tudo. Ele não pode falar com clareza, não é? E assim por diante. Então, uma outra coisa, um outro exemplo que pode nos falar dessa transcendência que está no Senhor dos Anéis, para vocês verem que existe uma abertura para o divino no Senhor dos Anéis, não é? Está, por exemplo, no Retorno do Rei, o 3º volume, num capítulo chamado A Terra da Sombra. Só para você entender o contexto aqui, o Frodo e o Sam estão já perto estão em Mordor, não é? Na terra do mal, uma terra deserta, em que só tem barulho, fumaça, coisas ruins, e ali o sol não brilha, não é? Porque exatamente os orcs, eles não suportam a luz do sol, então ali artificialmente é sempre uma camada de fumaça, de nuvens que cobrem, né, a luz do sol. Muito bem. Eles ainda têm um longo caminho para fazer até chegar ao Monte da Perdição. Frodo está exausto, eles encontram ali uma sarça para poder descansar. O Sam, né, como fiel companheiro, diz ao Frodo: Senhor Frodo, o senhor durma primeiro. Então, logo ele diz isso, o Frodo já dorme, né? Ele diz assim: o Frodo suspirou e adormeceu quase antes de Sam terminar suas palavras. Sam lutava contra o próprio cansaço e segurou a mão de Frodo. Ficou assim sentado até que a noite profunda caiu. E então, por fim, para manter-se acordado, saiu do esconderijo e ficou observando. A região parecia cheia de estalos, rangidos e rugidos dissimulados, mas não havia som de vozes ou passos. Aí, eu pulo aqui um pequeno pedaço. Bom, eu vou ler tudo. Bem em cima de Efelduath. Efelduath é uma das montanhas lá de Mordor, só para vocês entenderem a coisa. No oeste, o céu noturno estava pálido e baço. Lá, espiando por entre os restos de nuvens sobre uma rocha pontiaguda nas montanhas, aqui é a parte importante que eu queria ler, Sam viu uma estrela branca reluzir por uns momentos. Sua beleza arrebatou-lhe o coração, quando desviou os olhos da terra desolada e sentiu a esperança retornar. Pois como um raio cristalino e frio, invadiu o pensamento de que, afinal de contas, a sombra, com S maiúsculo, ele está falando da maldade. A sombra era apenas uma coisa pequena e passageira, e havia luz e uma beleza nobre que eram eternas e estavam além do alcance dela. Essa citação do Senhor dos Anéis, ela é extraordinária. Essa ideia de que nós estamos aqui, nesse mundo, lutando contra uma força do mal que é maior do que as nossas próprias forças. E nós aqui não temos boas notícias. Tudo parece ruim. Ao nosso redor, só coisas ruins. Deserto, estalos, secura, água podre, nuvens pavorosas, só coisa ruim. Você abre os seus olhos e só vê coisas ruins. Você está aí lutando contra uma maldade, contra um poder que é muitíssimo maior do que a sua força e a sua capacidade. De repente, numa clareira no meio das nuvens, uma estrela leva o Sam a compreender que existe beleza, bondade, que existe uma verdade, ou seja, que existe Deus, que está muito acima e muito além desta maldade. Isso faz brotar a esperança. Isto é evangelho. Isso é extraordinário.
Quando nós, no nosso dia a dia, não é? Quando nós abrimos as páginas da internet todos os dias, só vem notícias ruins, só vem notícias ruins. Nós pensarmos que essa maldade, que é tão maior do que nós, é tão infinitamente menor do que Deus. Afinal, essa sombra é só uma bobagem. Passará. Passará essa bobagem. Deus vai soprar esse pó como um nada. E por que é que Ele ainda permite que tudo isso, não é, aconteça conosco? Para nos configurar a Cristo. É interessante nós notarmos que todos os personagens do Senhor dos Anéis, todos eles crescem, né? Os grandes personagens, eles crescem enquanto personagem, crescem moralmente. Sam e Frodo, que saem do condado, não são os mesmos que retornam. Eles crescem moralmente. Até Gandalf cresce, não é? Tornando-se Gandalf o Branco. Não é? Todos crescem moralmente. O sofrimento, não é, dá esta têmpera a eles. Então, esta luta contra a maldade, que no fim das contas redunda numa bondade interna, numa bondade interior. E é isso que o Tolkien chama então de eucatástrofe, não é? Eucatástrofe quer dizer isto: quando as coisas piores estão acontecendo, quando tudo é ruim e tudo parece desesperador, quando não há mais saída, ali acontece o contrário da catástrofe. Eu quer dizer bom, eucatástrofe quer dizer a catástrofe boa, quer dizer se vai ao fundo do poço para de lá ressurgir. E por que é que as coisas são assim no Senhor dos Anéis? Porque foi isso que aconteceu há 2000 anos atrás. Foi isso que aconteceu com a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a eucatástrofe. Então, se você for ver todas as lendas, todos os mitos, eles consistem nisso. Consistem num ambiente bom, que de repente é perturbado por uma maldade e que depois é redimido de alguma forma. Não é? Bom, no Evangelho, o mito se fez carne, o mito se fez história. Ou seja, aquilo que todos os mitos previam, aconteceu com Cristo. É isto que nós católicos cantamos quando cantamos, por exemplo, o Dies Irae. Não é? Quando nós dizemos no Dies Irae, teste David cum Sibila, ou seja, tanto Davi, enquanto profeta, testemunhou, e a Sibila, uma profetisa pagã, testemunhou também o quê? Que viria esse julgamento em que, no final, Deus iria triunfar. Ou seja, essa é o catástrofe. Isso já está predito nas Escrituras por revelação divina infalível, mas também está dito, né, nas mitologias humanas de uma forma geral, que são esforço racional humano e desejo da alma humana, paixão humana que deseja o triunfo do bem. Isso estava lá. Isso faz parte. Então, o Senhor dos Anéis tem esta capacidade extraordinária de nos conduzir até o abismo para nos tirar de lá. Se você só quer... Eu, uma vez, li não vou dizer aqui o nome do autor, não é? Mas li uma história para crianças, escrito por um autor brasileiro, mas uma história tão idiota, tão imbecil, onde o menino vivia num lugar paradisíaco, e lá era tudo tão perfeito, lá não tinha inveja, lá não tinha dor, lá não tinha morte, era tudo tão lindo, e era assim do início ao fim o livro. Mas que livro idiota!
Ou seja, esse livro não prepara ninguém para nada. Ou seja, um livro para ele te fazer bem, não é? Literariamente falando e espiritualmente falando, ele deve de alguma forma te conduzir ao inferno e te trazer de volta. Ou seja, o livro ele tem essa capacidade, não é, de cura espiritual, diria até, em nós, quando ele te leva para uma tragédia e te traz de volta. Não é? É uma das razões pelas quais, por exemplo, Mozart, enquanto música, é algo extremamente saudável. Por quê? Porque Mozart te leva ao abismo e te traz de volta. Enquanto, por exemplo, você pega autores como Chopin, ou então Schubert, ou Debussy, Companhia Limitada, nem sempre, ou seja, Debussy sem dúvida e Chopin, eles não te conseguem trazer de volta. Não é? Schubert às vezes, mas Beethoven também às vezes. Mas acontece o seguinte, eles te levam no abismo e às vezes te largam lá, te deixam na tristeza. Enquanto aquilo que é, digamos, o natural dentro da lógica humana é exatamente que haja uma situação harmônica que é rompida pelo pecado original, né? Pelo pecado humano, pela maldade, pelo diabo, pela desgraça e depois a redenção. Toda a história é isto, não é? A história da humanidade é assim. Então, quando você ouve uma história e a história não terminou bem, é porque a história não terminou. Quando você assiste esses filmes europeus, deprimentes, onde só acontece uma coisa ruim depois da outra, e de repente, no meio daquela confusão e daquela desgraça, começa a passar as letrinhas, porque o filme acabou, você diz, bom, eu quero meu dinheiro de volta. Eu quero meu dinheiro de volta. Como que acaba um filme assim? O filme não pode acabar mal. Por quê? Porque isto faz parte, não é, da lei, da realidade. A nossa mente ela é montada para a realidade. Deus vencerá. Então, se você só consegue olhar para a sua vida e ver coisas deprimentes, só consegue ver catástrofe, mas não consegue esperar a eucatástrofe, ou seja, a virada e o triunfo final de Deus, é porque existe alguma coisa errada com você espiritualmente. Você é um desesperado, você não tem a virtude da esperança. Não é? Você não é capaz, como Sam, de ver aquela estrela lá, nas nuvens. E que acima, muito acima dessa maldade, existe uma beleza transcendente, que é superior, eterna, e essas nuvens, essas porcarias aqui que o Sauron está fazendo aqui na Terra, não são capazes sequer de mexer com a beleza transcendente criada por Deus. Então, é por isso que o Senhor dos Anéis é fascinante. Não é? Eu falei bastante, vamos fazer um intervalozinho e voltar, né, bem rapidamente, para dar oportunidade de vocês fazerem algumas perguntas também. Tá? Então, voltamos já já.